Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você. Sua casa, sua família, o seu dia, que Ele derrame graça, favor, que Ele dê a você o vigor, a energia que você precisa. Que Ele favoreça você em absolutamente tudo, em nome de Jesus. Ore pedindo favor. Peça para Deus um vigor. Senhor, me revigora, me dá energia. E se tem alguma coisa acontecendo que você já percebeu que não é normal, repreenda. Um sentimento, um peso, uma angústia, expulsa isso em nome de Jesus. Né? Às vezes, tem várias coisas aí acontecendo, você não pode tratar como normal. Repreenda. Em nome de Jesus, repreenda. Né? As coisas começam a quebrar, estragar, uma coisa atrás da outra. Você tem que parar e repreender o mal, quer distrair você, quer que você se envolva com um monte de coisas e se distraia de Deus. Aliás, Satanás trabalha para as pessoas viverem estressadas. Porque se você começa a se estressar porque está se envolvendo com muitas coisas, muito trabalho, muitos problemas, muitas coisas, você não tem tempo para Deus. Lembra que a atitude do faraó para roubar do povo a disposição de adorar a Deus foi aumentar a carga de trabalho, de tal forma que o povo não conseguia nem pensar. Então o povo foi ficando cansado, estressado, por quê? Era muito trabalho. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E a distração é o início da tragédia. Ele vai trabalhar para distrair as pessoas com o trabalho, com as pressões, com as coisas que estão acontecendo, com os problemas, com sentimentos. E você vai se distraindo, você começa a focar muito o que você está sentindo, os problemas, e o trabalho, né? E aí você vai se estressando, você vai se amargurando. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Preocupada e inquieta. Preocupada e inquieta. Não vos inquieteis por nada. Não se preocupem. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não estejais ansiosos por nada. Lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia,
Apenas uma é necessária. Maria escolheu, porque isso é uma escolha. Não tem a ver com sentimento, com isso, tem a ver com uma decisão de vida. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E o que eu encontro são pessoas buscando aquilo que vai ser tirado delas. Elas estão sofrendo, adoentando, envelhecendo, correndo atrás de muitas coisas. E só tem sido tirado delas. Saúde, o bom tempo que poderia estar sendo dedicado àquilo que ninguém vai poder tirar. Mas por falta de visão, a pessoa arruma tempo para tudo que, por fim, vão poder tirar dela. E não arruma tempo para boa parte que ninguém vai poder tirar dela. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Você vê que o serviço pode distrair uma pessoa. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Agora, olha aqui, ó. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia. E o faraó é uma figura de Satanás. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Aumentem a carga de trabalho desse povo. Aí a gente olha, o que a Marta estava fazendo era pecado. Aqui, ó, o povo trabalhar demais era pecado. Não, mas leva para o pecado, porque vai levar para uma distração, para uma distância de Deus. É igual aqui, ó, nessa parábola do grande banquete, ó. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Ó, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Como é feliz essa pessoa que está à mesa com o Senhor, que tem intimidade com o Senhor. Bom, Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. É pecado você ter uma propriedade e lá vê-la? Não. Mas observa que eles estão desprezando
a oportunidade de estar com, aqui esse Senhor é Deus, e estão se envolvendo com as bênçãos deles. Então, uns estão envolvidos, distraídos com o trabalho, estão estressados, uma sobrecarga de trabalho, outros estão distraídos com as bênçãos. Bom, outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. E aí, olha o triste aqui. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Eles perderam o lugar deles, a oportunidade deles, porque eles desprezaram. Eles estavam envolvidos com as bênçãos. De tal maneira, porque as juntas de bois são bênçãos, né? A terra, o casamento. E agora Deus deixou de ser a prioridade e as bênçãos ocuparam o lugar que é de Deus. E ali nós vemos a Marta, o trabalho a afastou do Senhor. Ela estava distraída. Ela estava envolvida com o trabalho. E ela estava, inclusive, incomodadíssima porque a irmã estava aos pés do Senhor. Você já viu gente assim? Que ele está correndo, a pessoa está correndo para lá e para cá e se incomoda com aqueles que estão dando prioridade a Deus, que estão buscando o Senhor? Olha o que Satanás, olha o que o faraó, que é uma figura de Satanás, fez e faz. O aumento do trabalho, mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, para as pessoas não conseguirem sequer pensar em adoração. Quando elas vão falar com Deus é quando os olhos já não podem mais ficar abertos. E a pessoa vai se viciando nisso de tal maneira que ela cria, é um padrão, né? Ela cria um padrão e ela não consegue romper com ele. Ela está o tempo todo. Tudo que ela está fazendo, até o que ela está fazendo para Deus, por exemplo. Eu já ouvi gente contar, bispa, tudo que eu ia fazer era assim. Eu estou trabalhando e tentando ouvir o programa, ouvir aquele culto. Eu estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Por fim, a hora que terminava eu não tinha ouvido nada. Nada. Eu não tinha entendido nada. Por quê? Porque eu não podia parar. Eu não podia parar. Às vezes eu até dobrava os joelhos, mas não dava 1 minuto. Era aquela inquietação, tem que levantar, porque eu tenho que fazer. A minha mente não descansava. Estava o tempo inteiro, não, porque eu tenho que fazer, eu não posso demorar, porque senão eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aí eu tenho ainda que ir para trabalhar, eu pegar trânsito, eu tenho isso e aquilo. E a pessoa chegar num ponto assim de ir morrendo na fé. Foi perdendo o prazer pelas coisas espirituais, porque foi se distraindo com muitas coisas, com muitos serviços, com muitas ocupações, com muito trabalho, ou até com as vitórias. E aí a gente olha e pensa, não, mas isso não é pecado. Mas leva. Porque à medida que você vai se distanciando de Deus, daqui a pouco, outras coisas vão tomando conta de você e mais coisas tomando conta, você morre na fé. Morreu na fé, aí acabou. Então, em nome de Jesus, faça como a Maria, busca a melhor parte, a boa parte, aquilo que ninguém vai poder tirar de você. Se volta para o Senhor. Nós vivemos tempos difíceis. O amor de muitos tem esfriado. Estão alargando a porta.
As pessoas estão se distanciando de Deus, elas não têm mais prazer em cultuar o Senhor, em congregar. Gente, as pessoas, elas faltam ao culto. Por exemplo, elas simplesmente não aparecem num culto de domingo como se fosse assim. Não é problema nenhum. Elas estão perdendo o temor, o compromisso com Deus. Elas não têm mais comunhão. É o que eu mais ouço. Pessoas que chegam e pedem, mandam seus pedidos para oração, e com esse clamor, né, de, por favor, ore por mim, eu estou sem força. Eu não tenho mais força para buscar. Eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de estar na igreja. Mas elas foram soltando as coisas espirituais. Eu vejo as pessoas soltando muito fácil. Facilmente elas soltam as coisas espirituais. Elas colocam outras coisas no lugar de Deus. Elas simplesmente desmarcam, né, o compromisso delas com Deus e assumem outros compromissos. Elas arrumam tempo para aquilo que agrada a carne. Tempo, dinheiro, energia. Mas para Deus, elas não encontram tempo mais. Usam ainda que não tem dinheiro, que não tem tempo, ou não estão bem. Mas essa não é verdade. É porque não está na zona de interesse delas. Porque quando você chega perto, aquilo que está na zona de interesse delas, tem tempo, tem dinheiro, tem energia. Elas têm. Elas arrumam. Só que elas estão o quê? Descendo. Elas não estão subindo. Elas estão descendo. E vai chegar um momento em que elas não vão ter mais como se moverem. Como eu acabei de dizer, a gente lida com pessoas. Algumas chegaram num nível tão baixo espiritual que elas não tinham mais como se mover. Doentes, com tantos problemas que elas não sabiam nem mais como resolver, perdidas, cegas. Gente que voltou para aquele mesmo lugar, rolar na lama, né? Como a Bíblia fala sobre aqueles que retornam, né? Voltam para o pecado, né? É como o cão que come o seu próprio vômito, ou a porca que já tinha sido lavada volta a rolar na lama. Algumas pessoas voltaram para esse lugar lamentável. Olha como a Bíblia fala, hein? Algumas estão vivendo como o cão que está comendo o seu próprio vômito. Dá nojo, né? Pois é. É como o Senhor compara a vida de algumas pessoas que foram se distraindo e foram se envolvendo com um monte de coisas e agora estão rolando na lama. A porca é como a porca lavada que voltou a rolar na lama. E tudo começou assim. Né? Não precisa, não é bem assim, Deus vai me entender, e foram se distanciando, e agora tem desculpas para justificar a sua ausência, a sua distância de Deus. Muitos se envolveram com as bênçãos, né? O obreiro liga, o pastor liga, o senhor não veio, o que é? Muito trabalho, muito isso, sem contar aqueles que até falam assim, porque Deus tem me abençoado tanto, Ele abençoou tanto que agora você só tem olhos para as bênçãos e não para o abençoador. É uma cegueira, porque é Deus quem levanta e é Deus quem sustenta. Se Deus não segurar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo desaba.
Sabe, de um momento para o outro, tudo desaba. E aí a pessoa vê, não tinha nada seguro. Porque ela estava construindo na areia. E se você não constrói na rocha, que é Jesus, uma hora vai vir um vento mais forte que vai derrubar tudo. Vamos, levanta. Faça como a Maria. Busque a boa parte. Se você enfraqueceu, peça ajuda. Talvez você está como algumas pessoas que adotaram um padrão e se viciaram nele. Quantas pessoas que contam para nós? Eu me viciei em chegar em casa, ir para frente da televisão, comer e assistir filmes, séries, ficar ali mudando de canal. Eu me viciei nesse padrão, né? É um ritual, né? A pessoa agora ela tem um ritual e ela está viciada naquele ritual que está matando ela. Então ela não tem tempo para cuidar da vida espiritual, da saúde, nem da família. Nem da família. Gente que conta, que se viciou em sair. Precisava o tempo todo, eu tinha que sair. Sabe, me viciei em shopping, em cafeteria. Eu estava sempre fugindo de casa, sempre atrás de comprar alguma coisa. E foi assim que eu fui me endividando, que eu fui morrendo, que eu fui perdendo meus filhos. Quantas famílias que hoje estão destruídas. E como que começou o processo da queda, da destruição? Quando baixaram as mãos, quando pararam de buscar, de frequentar a igreja, de cultuar, de trazer as crianças para a escolinha, foram se distanciando das coisas espirituais. Não tinham mais prazer de estar na igreja, de cultuar o Senhor, de adorar o Senhor. Ei, o que tem acontecido com você? Como é que você está espiritualmente? Você está feliz com a sua vida espiritual, sua vida de oração? Deus é a sua prioridade? Você tem certeza que Deus tem se agradado de você, do seu estilo de vida, dos seus rituais? A Marta colocou como que ela estivesse certa. E o Senhor deixou claro que certa estava Maria, que estava lá, buscando a boa parte, aquilo que ninguém ia poder tirar dela. Ei, Deus está chamando por você. Coloca força. Se você não tem, pede ajuda. Se força, para de esperar ter um sentimento te apoiando para fazer o que é essencial. Porque o temor do Senhor é o essencial para a vida do homem. Buscar a Deus em primeiro lugar é que faz com que tudo seja acrescentado. Construir na rocha, que é Jesus, é o que vai dar solidez para a nossa vida. É hora de, aliás, já passou de hora de muita gente se levantar e correr para os pés do Senhor. Correr para os pés do Senhor e buscar aquilo que ninguém vai poder tirar. Porque algumas pessoas estão buscando aquilo que elas vão perder, que Satanás tem trabalhado para tirar, porque não tem solidez, não tem segurança nenhuma. Para. Em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito. Levanta. Vá para os pés do Senhor. Cuida da sua vida espiritual. Busque o Senhor enquanto você
pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Se aproxime dele, ele vai se aproximar de você. Vá para os pés do Senhor e busque a boa parte, porque Jesus disse isso. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Esta não lhe será tirada. Todavia, apenas uma é necessária. Você está preocupado com muitas coisas, mas Deus está dizendo apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor meu Deus, eu oro para que essa palavra tenha entrado e essa pessoa tenha se vestido dela. Que ela tenha entendido que apenas uma coisa é necessária, uma coisa é necessária. Colocar o Senhor em primeiro lugar, buscá-lo em primeiro lugar, ir para os seus pés. Essa é a boa parte que ninguém vai poder tirar de nós. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse dessa consciência, desse entendimento. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância na vida desses fiéis. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham se levantado com esse entendimento, com essa clareza, com essa consciência viva vinda do Espírito. Porque quando nós temos a consciência que a sua palavra nos dá consciência, e nós somos guiados pelo Espírito, e nos posicionamos como a palavra está nos dirigindo, a nossa vida é abençoada e transformada. Eu abençoo todos, agradeço demais por tudo. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje Casa Firme, esse trabalho incrível. Amanhã reunião do Deus que Sara, domingo batismo e nós vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida e você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.